Prontinho. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para assistir à apresentação da Alana Diana Ferro Aires, a apresentação do seu TCC, né, finalzinho do curso. E nós temos aqui a grata participação do professor José Roberto Feitosa Silva, da coordenação do curso de Ciências Biológicas, e o professor Robson Carlos Loureiro, do Instituto Universidade Virtual. A Alana tem uns 20 minutos para apresentar, depois a banca vai arguir, fazer perguntas, né, comentários. Na sequência, a Alana também pode se posicionar, eu também vou falar um pouquinho, e a gente vai precisar em algum momento sair dessa sala e ir para outra sala virtual, para poder ler a ata, né, estabelecer aí as notas, a média, para que depois a gente volte para apresentar a ata para todo mundo. Eu sou Luciana de Lima, professora orientadora da Alana, né, e todos os alunos da biologia que estão presentes hoje nessa apresentação, eu peço que coloque o nome completo no chat e o número de matrícula, para que depois a gente possa preencher a tabela da frequência e entregar juntamente com os outros documentos lá na coordenação da biologia, tá ok? Então, Alana, a hora é agora. Você pode apresentar, fica à vontade. Tá certo. Boa tarde, obrigada quem está assistindo. O meu tema é a contribuição da rede social Twitter para a compreensão de metodologias voltadas para a educação ambiental na formação inicial do docente em biologia. Então, apesar de ser um tema inusitado, foi bem interessante de fazer e acho que bem interessante de ver também. Então, tratando do problema, a gente fala de tecnologias digitais na educação, que é um tema bem atual, e quando eu falo de tecnologias digitais na docência, a gente para pensar na atualização desse professor, né? Com um professor atual, ele precisa estar conectado com essas novas tecnologias, principalmente no contexto atual de pandemia, que apesar de ser emergencial, já era uma coisa que já estava iniciando, né, essa mudança para o tecnológico, para o virtual, as aulas EAD, enfim. Então, a gente fala do contínuo aperfeiçoamento desse docente, né, desse professor, com essas tecnologias, principalmente. Então, falando dessas tecnologias, a gente precisa tratar das redes sociais como forma de conectar a gente, né, de aproximar as pessoas, que antigamente, um ano atrás, era o contato que era pessoal passou a ser virtual, né? Então, a rede social está muito presente nessa questão de aproximação por meio virtual, enfim. No contexto atual, é importante na divulgação científica, então, no contexto da biologia, do docente em biologia, a rede social é muito importante quando se busca temas relacionados à divulgação científica. Então, a partir do momento em que eu procuro essas temáticas, seja de biológico, de divulgação de novas pesquisas, eu tenho esse conteúdo na minha rede social, então, um conteúdo atual, né, digamos assim. Então, a rede social proporciona esse compartilhamento de ideias. Então, viabiliza o compartilhamento de conhecimento de forma simples, porque a rede social está ali no nosso dia a dia, de forma informal, digamos assim. Então, a gente consegue obter um conhecimento técnico complexo de forma simples e no meio informal, a partir das redes sociais, né? Então, é fonte de informação atual, tratando do contexto do Twitter, principalmente, a informação é bem atual, a gente tem os trending topics que são assuntos que estão sendo muito discutidos no momento, então o Twitter pega muito para esse lado. Então, pode promover ao docente uma formação continuada quando nesse contexto que eu falei, quando ele se busca, ele busca conteúdos nessa temática, né, de metodologias, de comentários sobre informações técnicas. Então, o Twitter promove essa formação continuada nesse quesito, né? Então, é uma ferramenta de inovação. Quando você para pensar as redes sociais como ferramenta didática, né, de auxílio, né, nessa didática, é uma ferramenta inovadora, não é? Então, é necessário preparar o docente iniciante, né, o docente em formação para utilizar essas redes ao seu favor, ou seja, essa informação técnica de fácil acesso,
esse compartilhamento de ideias ao seu favor no quesito profissional mesmo, de compartilhar suas ideias em suas aulas, essas ideias absorvidas através das redes, de forma simples. Então, como eu falei, quando ele busca grupos que promovem esse conteúdo educacional, ele pode passar a ter isso, passar a fazer essas coisas, né? Então, extrair elementos que complementem práticas cotidianas em sala. Então, é justamente o que eu falei, a partir do momento que ele extrai esse conhecimento e consegue aplicar em sala de aula ao seu favor profissionalmente, então é ótimo, é perfeito, e o Twitter e as redes sociais conseguem realizar seu trabalho de forma técnica. Então, a pergunta do trabalho é, de que forma essas informações veiculadas na rede social Twitter podem contribuir para a formação inicial do docente de biologia em relação ao desenvolvimento de metodologias e didáticas voltadas para a docência de conteúdo ambiental. Então, a partir daí, eu coloquei uma temática, são os conteúdos ambientais, mas que poderia ser qualquer outro, já que principalmente de humanas, né, que é o relacionamento, são as discussões que poderiam ser pegadas no Twitter. Então, a partir dessa temática, eu consigo fazer esse trabalho, mas que poderia ser feito com qualquer outra temática, de biologia, principalmente também, de educação sexual, enfim. Mas essa temática é muito importante também. Então, o objetivo é descrever, né, os tweets, para quem não sabe, são a gente coloca as informações em forma de tweets. Então, as caixas de textos, quando eu compartilho, são os tweets da rede social Twitter relacionado ao conteúdo de educação ambiental, voltado para o desenvolvimento de metodologias e didáticas da docência. Então, especificando mais, a gente vai listar projetos que desenvolvem metodologias didáticas e são compartilhados nessa rede social, né? Então, quando a gente fala de referencial teórico, a rede social Twitter e sua importância para a docência em biologia, como eu acabei de falar. Ela promove o compartilhamento de informações atuais, proporciona uma rede de comunicação de forma instantânea e prática. Como eu já falei, quando você procura um tema e você consegue fazer conexões, você consegue seguir perfis profissionais, você consegue ter esse tema todos os dias no seu feed, né, digamos assim, que é a tela do Twitter. Então, é top 4 dos sites mais visitados do mundo, então são muito importantes nesse quesito de compartilhamento de ideias. E o terceiro é nas redes sociais do Brasil, então, perdendo apenas para o Twitter, para o Facebook e para o Instagram, né, enfim. Então, é um espaço virtual de aprendizagem complementar e alternativo com educação midiática e informacional. Eu coloquei isso porque essa educação midiática e informacional é a respeito das fake news, né? Então, a gente precisa ter uma responsabilidade de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Então, a gente, para trabalhar com as informações que tem no Twitter e em qualquer outra rede social, a gente precisa identificar o que é verdadeiro e passar a considerá-los, né? Essas informações. Então, é fonte de network justamente porque eu consigo conhecer pessoas novas, eu consigo discutir ideias e temáticas técnicas com pessoas novas, entendeu? Sem ser as pessoas do meu dia a dia. E a rede social Twitter proporciona isso, né? Então, na biologia, é local de divulgação científica, como eu já falei, e eu citei algumas hashtags, né, que a gente utiliza, que são chaves quando a gente procura e que divulga conteúdos técnicos. Então, tem o Profibio, o cientista de Twitter, Biotred, educação ambiental, que são justamente professores ou biólogos que compartilham conteúdos técnicos. Então, dentro da biologia, a gente tem essas informações bem legais, bem interessantes, de forma simples, facilitada para a compreensão de qualquer público. Então, quando a gente vai para a temática do ensino de educação ambiental, já é a nossa responsabilidade, né, como docente, como biólogo, de promover esse assunto no nosso cotidiano, e principalmente em sala de aula. Então, a construção de valores para atitudes que respeitem o meio ambiente, né, educando para remediar a destruição dos recursos naturais por ação antrópica. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente também cita as problemáticas do aumento populacional e como a gente vai reagir aos insumos que a gente tem no nosso cotidiano, que a cada dia vão se acabando, né? Então, a gente precisa ter uma forma amigável de conviver com a natureza para que isso dure muito tempo ainda, com as futuras gerações, enfim. Então, essa educação ambiental é necessária. Então, tem que ter um diálogo socioambiental, um zelo pelo patrimônio público, as práticas educativas de forma integrada, no ensino inter e pluridisciplinar, justamente quando a gente fala na temática da escola, né? A gente não vai tratar
educação ambiental só na biologia, só na aula de ciências, a gente quer falar na geografia, nas semanas culturais, então a gente sempre vai ter essa pegada para a educação ambiental necessária. Então, a educação ambiental também precisa ser crítica, problematizadora para ser transformadora, para transformar práticas que a gente tem que são prejudiciais a partir de um diálogo socioambiental e mudar essas questões, né? Então, a metodologia de pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, um estudo de casos, já que eu peguei para saber como e por que acontece, né, como acontecem esses casos, essa divulgação dessas metodologias, essas atividades, né. Então, foram separados 10 projetos de educação ambiental, compartilhados na rede social Twitter, de março de 2018 a dezembro de 2020. Então, as fases da pesquisa são planejamento, claro, né, que é definido os protocolos, instrumentos de coleta e análise de dados, a coleta em si, que é a procura, através da opção buscar no Twitter, que é onde a gente procura as hashtags também. Então, a partir da palavra educação ambiental, eu consegui selecionar 10 projetos e descrever eles a partir tanto dos tweets, do que tinha contido no tweet, quanto links anexos a ele, que iam para outras redes sociais, para sites, enfim. E a análise desses projetos, né, que é a interpretação e comparação dos elementos estruturais, didáticos, metodológicos, principalmente, dos projetos selecionados, relacionando ao referencial teórico, né. Então, vamos para os resultados, que são os 10 projetos que eu consegui identificar nessa temática de educação ambiental. O primeiro é o mosaico da sustentabilidade, que tem a metodologia desse mosaico, né, onde está escrito os serviços ecossistêmicos, e 3 problemáticas que afetam ele. Por exemplo, a água é o serviço ecossistêmico que é nos proporcionado de forma grátis e são essenciais para a nossa vida, né? Então, a partir de 3 problemáticas, como, por exemplo, a poluição dessa água, existe uma reflexão, uma discussão logo após, né, dessa atividade. Então, permite essa conscientização. Então, na BNCC, em Objetos do Conhecimento, aparece como preservação da biodiversidade, que é necessária, né? Então, na classificação de Pouso e Crespo, para eu diferenciar, Pouso e Crespo, ele fala das metodologias de ciências mesmo, como acontece, como são classificadas essas metodologias. E quando eu aplico o Paulo Freire, ele fala dessa problemática, né, que a educação ambiental pega muito, de problematizar uma situação para compreender ela melhor, de forma ampla, com todos ao redor, né? Então, a partir de Pouso e Crespo, a atividade tem características metodológicas de ensino por meio do conflito cognitivo, quando a pessoa sabia uma coisa, por exemplo, que a água estava ali presente, mas não sabia que ela podia ser poluída com tal atitude, né? E a partir de Paulo Freire, é uma problemática que é uma atividade problematizadora, né? O outro é o presépio reciclável, que foi o mais atual que eu peguei, que pega essa questão, a metodologia envolve a criação do presépio reciclável, justamente como fala, com coisas que seriam destinadas para o lixo, e a partir da criatividade é utilizado por uma coisa simbólica, e pega essa questão da conscientização, de refletir sobre a utilização desses materiais, e de forma simbólica construir uma coisa religiosa, né, no caso. Então, na BNCC, aparecem objetos do conhecimento com consumo consciente e reciclagem. Então, na classificação de Pouso e Crespo, pode ser considerada uma pesquisa dirigida, justamente porque ela é dirigida, ela é feita por uma ONG. Então, os participantes da ONG, o professor, por exemplo, ele dirige essa atividade e fala, olha, eu quero um presépio, mas a partir da criatividade da criança, essa atividade foi feita de forma EAD, né, à distância. Então, a partir da criatividade da criança e dos pais, eles criaram, né, esses presépios e apresentaram. Então, a partir de Paulo Freire, a atividade era uma problematização e a reflexão a partir da utilização desses materiais, né, uma nova forma de utilizar. Os terrários fechados a questão bem biológica, né, de científica, que é a criação realmente no terrário e com esses baldes, né, que seriam destinados ao lixo, e a partir do humus, de formas naturais, né, de coisas naturais, eles constroem esse terrário, e as crianças conseguem obter um conhecimento acerca dos ciclos biogeoquímicos, e a partir disso eles entenderem a complexidade dos ecossistêmicos, e se sensibilizarem, além da parte de reutilização mesmo. Então,
Na BNCC aparece nas competências e habilidades específicas do ensino médio, falando desses ciclos biogeoquímicos mesmo. Então, na classificação de Pouso e Crespo, a oficina ocorre com os mesmos ideais do ensino por descoberta. Por quê? Porque as crianças vão descobrir as coisas, vão descobrir como acontece esse ciclo, nesse mini ecossistemazinho, né? Então, na perspectiva freiriana, é uma abordagem de cunho conteudista, mas também problematizadora, quando existe um reaproveitamento desse material e desse uso de coisas naturais, né, digamos assim. O projeto Abelha já é mais complexo, ele é feito até na UFRN. Então, eles utilizam, ele é tipo um point, né, é feito toda uma estrutura para falar das abelhas. Então, existe um momento inicial, existe uma trilha, e de forma significativa as crianças conseguem ver a atividade das abelhas, né, conseguem compreender. E eles também problematizam, então eles falam da poluição, de como afeta essas abelhas, a importância dela no ecossistema. Então, é bem interessante essa atividade, mas bem complexa. Na BNCC, está na unidade de vida e evolução. Considerando o Pouso e Crespo, o projeto possui ideais do ensino expositivo, mas também, quando você considera a ideia de Freire, é problematizadora quando ele fala do contexto das problemáticas mesmo, exatamente. Eu vejo. Esse é bem interessante, isso é bem legal. É o paisagismo, bem-estar e preservação do meio ambiente. Foi uma ideia gerada pelos professores junto com os alunos de transformar o ambiente que estava feio na escola. Então, a partir em conjunto, ideias deles, eles foram atrás da comunidade, da prefeitura, e eles conseguiram insumos para transformar essa paisagem. Então, uma equipezinha foi atrás dos pneus, conseguiu materiais reciclados para fazer essa plantação. Outro aluno tinha conhecimento de botânica, jardineiro, então eles ensinavam uns aos outros. E na BNCC, representados os objetos de conhecimento como reciclagem, justamente reciclar esses objetos de forma bem legal, bem criativa. Levando em consideração a classificação de Pouso e Crespo, o projeto apresenta preceitos de ensino por descoberta, porque as crianças vão aprendendo fazendo, a partir de todo mundo, foi uma ação conjunta. A partir de Freire, pode-se identificar ideias que remetem à educação como prática de liberdade. No projeto Quem Sou Eu, é mais próximo da gente, já que ele é feito pela Associação Caatinga, né? Compartilhado também no Twitter por um professor. Ele é feito por um jogo de tabuleiro, a partir de dicas, os participantes precisam adivinhar de qual ser vivo está se tratando. Então, no contexto do bioma da Caatinga. Então, eles conseguem falar de problemática, também refletir sobre algumas coisas, sobre a necessidade do cuidado desse ecossistema, e é bem legal. Na BNCC se inserem objetos de conhecimento com o tema diversidade do ecossistema, justamente para tratar do bioma ali, né? Conceituando Pouso e Crespo, percebe-se que a atividade tem característica de ensino por conflito cognitivo. Considerando Freire, verifica-se que possui característica conteudística, porém com ideal problematizador, por tratar dos cuidados necessários, enfim. Esse também é bem legal, é feito por um museu, Emílio Goeldi, lá do Pará. Tem como tema sustentabilidade, começa em casa, oficina experimental de educação ambiental. Então, ele é feita na intenção de dar ideias de reutilização de materiais de uso único, de como administrar o consumo de água e de energia, justamente feito para os moradores da comunidade mesmo. Então, ele dá ideias, dá palestras, são filmes, são feitas discussões, enfim. Na BNCC se inserem habilidades com esse código, que aborda a preservação e conservação da biodiversidade, justamente por cuidar, né, por reutilizar as coisas. E considerando o Pouso e Crespo, a metodologia se encaixa no ensino por explicação e contraste de modelos, quando a partir do momento da discussão, eles conseguem tirar uma atividade, um modo de fazer sustentável, digamos assim, no seu cotidiano, né? Então, tomando como base Freire, a atividade pode ser considerada como uma educação problematizadora. Essa percussão sustentável é bem autoexplicativa, né? A metodologia é a criação de uma percussão com objetos que seriam destinados ao lixo. Então, a partir da criatividade do professor e dos alunos também, eles conseguem reutilizar para uma coisa bem bacana esse material, galão de água, enfim, latão. Na BNCC pode ser representado com objetos do conhecimento com o tema reciclagem, né, claramente.
considerando o pouso e crespo, a atividade mantém preceitos do ensino por meio da pesquisa dirigida, porque é dirigida por um professor que tem conhecimento de percussão e de reciclagem, né, digamos assim. Então, tomando como base as ideias de Freire, a oficina Percussão Sustentável tem um caráter de educação problematizadora, justamente por reutilizar, né? Enfim, eu estou indo rápido porque são muitos temas e pouco tempo. Esse também é bem legal, é Educação Ambiental com Tartarugas Marinhas, que trata da poluição marinha exatamente. Então, a atividade consiste em dar uma palestra, né? Mostrar as tartarugas taxidermizadas, e fazer a necrópsia dessa tartaruguinha de pelúcia, e as criancinhas conseguem cortar, né, e retirar esse material da poluição, que as tartarugas, digamos, quando em situação viva, elas comem, né, esse lixo, e é bem problemático. Então, na BNCC se inserem em objetos do conhecimento com o tema fenômenos naturais e impactos ambientais. E em Pouso e Crespo, o projeto pode ser classificado como ensino por meio da pesquisa dirigida, porque é dirigida por um professor, uma bióloga, né, no caso. Tomando como base as ideias de Freire, a atividade possui os mesmos preceitos da educação problematizadora. Esse também é bem legal, é feito no Amazonas, a atividade de educação ambiental do governo do Amazonas. Então, é um residencial em que semanalmente o biólogo chega lá para cuidar da hortinha, e que eles utilizam, né, o material dessa horta, e de forma bem significativa eles conseguem ter um contato com a natureza, respeito por essa natureza, né, digamos assim. Então, na BNCC pode ser encontrada em habilidade de códigos que cita a importância da ação humana na conservação da biodiversidade, né. E, a partir de Pouso e Crespo, o projeto pode ser considerado na metodologia de pesquisa dirigida, por ser dirigida, necessitar ser dirigida por um biólogo, né, um conhecedor, um professor. Tomando como base as ideias de Freire, a atividade, apesar de conteudista, possui um viés problematizador a partir da reflexão, né, da utilização desse material de forma significativa. Então, a consideração final é que, como eu quis provar, né, o Twitter é uma fonte de amplo acervo de experiências e métodos da biologia, importantes quando disponíveis ali para o professor iniciante, para ele se comparar, para ele ter ideias, enfim, quando considerado uma considerável ferramenta no cenário contemporâneo para novas pesquisas, enfim. Na educação ambiental, possibilita a existência de um conteúdo didático, metodológico vasto, com a temática do meio ambiente e da conservação deste, já estou ficando rouca. A informação por ultrapassar fronteiras geográficas, né? Quando compartilhados no Twitter, eu posso estar aqui, compartilhar meu conteúdo, minha metodologia, minha didática, e uma pessoa lá da China, quando ele traduz, ela consegue se inspirar, digamos assim, nesse projeto. Então, é uma forma de compartilhar esse conhecimento de forma bem bacana. Então, concluindo, é considerável a contribuição da rede social Twitter na formação de professores, considerando a construção de metodologias e didáticas em educação ambiental, justamente pela disponibilização desse relato de prática, que, independente do contexto da aplicação, são essenciais quando compartilhados, né? Possibilitando um leque de finalidades dentro das necessidades e intenção de cada busca. Então é isso. As referências, né, para ir. E muito obrigada pela foto do pessoal, meus amigos que me acompanharam nesse tempo aí na biologia. Enfim, muito obrigada por assistir. Excelente, Alana. Nossa, muito obrigada por você ter feito aí, tanto no tempo quase de 20 minutos, passou um pouquinho, mas é muito bom. É muita coisa. Cansativo, né? E assim a gente pode apreciar o trabalho de uma maneira mais adequada, né? Então, eu gostaria de convidar o professor José Roberto, já agradecendo enormemente pela disponibilidade, né? É muito bom revê-lo, professor, porque nesses tempos de pandemia, a gente fica tudo, né, sozinho, cada um no seu quadrado, né? Mas esses momentos de apresentação de trabalho é muito bom a gente poder rever. E eu me lembro muito da época do Projeto Casa, da formação de ETIC, que foi, assim, para mim, um momento bastante significativo. Espero que também tenha contribuído de alguma forma na sua formação. Então, professor, o senhor pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, professora Luciana, né, por relembrar um tempo recente, né,
que parece que faz muito tempo, né, que nós estávamos juntos na universidade, fisicamente, e não é o que está acontecendo agora, né, mas ter encontrado esses momentos para a gente se reencontrar é muito, muito bom. E a Alana, né, por ter me convidado para participar desse momento. Alana, muito obrigado. Fiquei muito feliz, né, em ver seu trabalho concretizado, porque eu lembro, né, das conversas, das discussões, das dúvidas, né, que esta temática, né, que a sua ideia traria para uma pesquisa, e a professora Luciana, né, ter lhe orientado nesse percurso muito, muito, muito bom, né? Lembro de você desde os primeiros semestres, participação no PIBID também, então é muito bom, né? Então é muito bom a gente, né, tá nesse momento aqui conversando. Agora, daqui a pouco você vai ser uma profissional e conversando sobre um tema que foi inserido a partir da sua curiosidade, né, da sua vivência nas redes sociais, né, professora, que eles vivem muito nas redes sociais, e aí extrair desse momento, né, dessa vivência, uma pesquisa é muito, muito importante, até para, né, você exercitar, como você traz aqui, um exercício muito bom dessa investigação, e que vai ter uma continuidade, né? Então, aqui é só o início, né? E você mostrou que você conseguiu fazer, e nesse momento a gente vai conversar rapidamente, tá certo? Eu espero não me estender muito, para que a gente possa trazer alguns pontos, alguns elementos do que você apresentou no seu texto escrito, e agora na apresentação, algumas coisas ficaram esclarecidas, mas eu gostaria de te ouvir, tá bom? Quando a estrutura do teu trabalho, né, dá para a gente entender toda uma sequência lógica, todo um percurso, mas se a gente começar na introdução, você traz as leituras, e eu senti falta da Alana ali presente, tá? Você passa vários parágrafos da introdução com citação, e a gente vai tentando extrair dessas citações o que é que você quer, né? Mas aí você chega um momento que você diz o que é que você quer, mas muito timidamente, tá certo? Timidamente porque quando você, né, você fez um levantamento bom, você mostra que você fez essas leituras, elas estão aí, mas eu acho que você foi tímida e aí a gente vai conversando, tá certo? Que você não entender, você vai me dizendo. Mas eu só queria colocar aqui no teu resumo, né, se a gente, na estrutura do teu trabalho, você já começa com o objetivo, né? O objetivo desse trabalho, né, assim, uma vontade grande de falar do tweet, né? Dos tweets da rede social, e você já entra com o objetivo do trabalho. No resumo, aí você traz esse objetivo, né, da rede social relacionado ao conteúdo de educação ambiental voltado para o desenvolvimento de metodologias didáticas da docência. E aí, né, fica uma dúvida se nesse momento você já traz especificamente isso. Mas o teu trabalho é você extrair, na minha compreensão, trazer-se essas metodologias, essas estratégias didáticas. Eu acho que o teu trabalho é isso, tá? Não que necessariamente estejam claros lá lá na rede social. Aí a tua pesquisa é quando você extrai isto, tá bom? E é por isso que aí eu coloco que no teu resumo, eu marquei algumas coisas, tá? Eu vou mandar para você depois, tá em amarelo aqui, né? Com observações. E você traz nessa análise em comparação ao referencial teórico. É um outro ponto que eu gostaria de
de conversar com você sobre referencial teórico. E, ao final, você conclui, né, que é uma considerável ferramenta, e você, acho que a timidez do teu trabalho, ela permanece, tá? Você mostrou a rede social, mas você tem mais coisas para mostrar aqui no teu trabalho, tá? Que aí eu vou chamar um pouco a atenção. E aproveito aqui, no resumo, para colocar uma sugestão, é que você insira outras palavras diferentes, como palavra-chave, dos que estão no título, tá? Porque se o título já tem essas palavras, não precisa você colocar como palavra-chave no final, porque depois, numa ferramenta de busca, talvez você perca, né, em repetir essas palavras, tá certo? É uma sugestão para colocar palavras diferentes. Algum comentário? Pode ir, vamos conversando. Não, para mim tá ótimo, estou compreendendo. Você não está nervosa, né? Não, tô não. Tá bom. Okay. Por incrível que pareça. Bem, então aí você traz na tua introdução uma coisa que, mesmo que seja uma citação no teu primeiro parágrafo, tu diz: na contemporaneidade, se observa a necessidade de ser outro tipo de professor, crítico, observador, que fuja do tradicional. Aí eu pergunto se antes, que não seja na contemporaneidade, se os professores não são críticos, não são observadores, não eram. O que você porque acha? a gente fala do contexto tradicional, de ser repetidor de conteúdo, né? Então, não no contexto atual, de que requer mais essa criticidade, de fazer o aluno entender de forma significativa, de compreender o aluno, de escutar o aluno. Então, esse professor antigo, né, digamos assim, é só o repetidor de conteúdo, assim como o Paulo fez. Assim. Mas a contemporaneidade está cheia desses professores também, né? Tá, mas que necessita. Pronto, então, foi só o termo que você usou, contemporaneidade, você vai repetindo mais na frente várias vezes contemporaneidade, tá? Então, só essa observação. E é uma citação que você traz, tá? Que eu acho que você podia dialogar mais, né, com os autores. E depois, você traz no segundo parágrafo, né, no final também da citação, que diz o seguinte: com auxílio de novas metodologias e tecnologias digitais de ensino, aumentando assim as opções e a qualidade da ação, de forma inovadora e diferenciada, se distanciando principalmente do método tradicional. A utilização das tecnologias digitais podem trazer isso, tá certo? Mas elas podem permanecer ainda como método tradicional, né? Porque você vai mostrar em alguns projetos que eles são tradicionais, né? Tem alguns projetos que são de repetição de conteúdo mesmo, e aí a ferramenta, né, a tecnologia digital, ela precisa também, como qualquer outra, também ser analisada criticamente, tá certo? Então, assim, para a gente não colocar a priori que já, né, o que está ali dentro na tecnologia já é inovador, né? Pronto, então, nesse sentido. Aí você termina aí, né, nessa primeira página, falando de professor contemporâneo, né? E aí, eu pergunto para você, o que é o professor contemporâneo? É justamente como eu explico, o professor crítico, que utiliza desses recursos inovadores, que considera a opinião do aluno, que faz comparações significativas, né, que utiliza do cotidiano do aluno para representar o conteúdo, digamos assim. Então, o professor que percebe as necessidades e aplica isso. Tá. Então, você poderia até colocar o que seria para vocês professor contemporâneo, tá? Para você se posicionar, porque é esse parágrafo que você aparece como autora, tá? E aí, no final desse parágrafo, na página 11, você diz: cabe esse professor ter autonomia, tudo mais, e aí você coloca que a prática, que deve ter início na universidade com os estágios e projetos,
ao preparar esse profissional no e para o mercado de trabalho. Aí, só fazendo assim, um diálogo com você, que não necessariamente seria só nos estágios, tá? Que todo o processo, o curso de formação de professores, ele deve trazer, inclusive, as diretrizes curriculares mostram que a licenciatura, ela tem que permear o seu objetivo desde o primeiro semestre, não somente nos estágios, tá certo? Desde o início do curso, o aluno já tem que ter essa vivência do que seja o ensino, o espaço onde ele vai trabalhar, por isso que a gente tem uma quantidade de horas nos cursos que são as práticas como componente curricular, justamente para trazer essa vivência. Afora os projetos que tem paralelos, né, como, por exemplo, o PIBID que você participou, tá? Então, só para chamar a atenção. E aí você traz também uma problematização quando você diz que ainda existe uma ideia do licenciando vinculada à pouca utilização desse tipo de tecnologia no auxílio de processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Mas já tem muita produção nessa área, não é? Você, inclusive, traz, né? Pode não estar permeando os cursos, mas deveria estar, né? O exemplo, né, da disciplina de tecnodocência, que a professora Luciana várias vezes teve que divulgar, né? Isso não é amplamente divulgado né? Agora a gente conhece mais, mas nos cursos não é bem divulgado. Então, claro que é uma tradição ainda da formação desses licenciados, desse tipo de professor, onde essas tecnologias digitais, elas não são ainda muito compreendidas como também, né, para também participar da formação desses docentes, tá? Bem, e aí, mais na frente, Alana, o que eu marquei algumas questões, alguns pontos aqui na tua introdução, mas eu não vou me estender nesse ponto, mas eu queria que lá no teu objetivo, e aí por isso que gostaria de continuar conversando com você, você colocou o objetivo geral, descrever tweets, tá certo? Relacionados ao conteúdo de educação ambiental, e nos objetivos específicos, eu acho que você foi pouco ousada, porque você deixou de colocar, porque você fez uma análise também. Você só diz descrever, catalogar e descrever, tá certo? Aí eu sugiro que você inclua também analisar a perspectiva teórica dos tweets com finalidade de utilização por educadores, tá? Que você fez. E um outro objetivo, que aí eu acho que seria o principal, para além da descrição, elaborar orientações de otimização dos tweets, tá? E que você traz aqui, só que ele está diluído no teu texto, tá bom? Então, acho que a minha sugestão é você inserir mais 2 objetivos, você conversa, né, com a Luciana, se concorda, porque esses objetivos já estão no teu texto. Então, acho que chamaria atenção, porque até você deixa algumas coisas dizendo lá na frente, vou deixar para pós-graduação. Não, você já tem coisa aqui dentro que não precisa deixar para pós-graduação, tá bom? Você já traz os resultados aqui. Bem, aí com relação à metodologia, aí eu vou te perguntar. Primeiro, eu acho que você explicou demais, você colocou que o trabalho se divide em 6 capítulos, eu não sei se são capítulos, tá, na organização que está. Eu acho que não precisaria colocar isso que são capítulos, são os tópicos que vêm, né, mas você se prendeu a um aspecto que eu acho que não configuraria capítulo, né? Só com uma interpretação. E aí, a minha pergunta, quando você diz que é um estudo de caso, tá? Aí eu pergunto para você, por que é estudo de caso? E, sendo estudo de caso, qual é o caso que você quis estudar? Na verdade, o estudo de caso para cada um dos
das atividades, né? Visto que a gente quer como acontece a atividade. Então, o estudo de caso feito no Twitter, de forma digital, e eu avalio como que acontece, de que forma acontecem essas atividades, das 10 atividades. Então, seria por isso, o estudo de caso de cada um em específico, de forma digital. Você acha que são casos, cada um deles, a serem resolvidos? Porque eu acho que... Descritos. Pronto. Eu acho que não seria, na minha compreensão, e aí você me argumenta, né? Não seria estudo de caso. Porque você cita lá na frente o autor In, né? De 2009, que ele mesmo, né, quando ele fala dessa abordagem, ele coloca que no estudo de caso, você traz várias fontes, você relaciona uma com outra, tá? Você faz essa mistura dessas fontes para você resolver um caso. Então, aí eu acho que educação ambiental não é um caso, tá? Como você usa como ferramenta de busca. Eu acho que não seria o caso a ser resolvido, tá? E se você considera que cada um é um caso, aí você teria que mostrar qual é o caso de cada um e como você melhor explora, tá certo? Então, a minha sugestão é que não coloque a abordagem do estudo de caso, porque ali fica alguém que for depois fazer uma leitura melhor e vai procurar quais são os casos, porque você relata em cada projeto, né, como é que eles são, mas não especificamente teria alguma interrogação, algum caso a ser resolvido ali, tá bom? Deixar só como pesquisa qualitativa, aí eu acho que poderia ser melhor, tá? É uma sugestão, tá certo? Tá. E aí, depois, quando você traz o referencial, eu não ficou muito claro se o referencial seria da educação ambiental, tá? E qual é a concepção de educação ambiental que você vai trazer, tá? Porque você usou como ferramenta de busca a educação ambiental e ficou muito vago, porque depois você traz todo um levantamento de educação ambiental, trazendo documentos e tudo, mas você, professora Alana, qual é a concepção de educação ambiental que você gostaria de analisar? Tá? Tem uma discussão muito ampla a respeito de educação ambiental, para além só da terminologia. Então, aí você se posicionar o que é que você consideraria. A outra questão que eu acho que aí, quando você fala de referencial teórico, você escolheu 2 autores, o Pose Crespo, 2, e mais o Paulo Freire, que eu sugeriria que você analisasse na perspectiva dessa escolha, tá? Porque eu acho que ficou em alguns momentos um conflito. Pose Crespo numa perspectiva, e depois você fala do Paulo Freire, entendeu? Ou você utilizar um ou outro, tá? Porque eu acho que quando você traz, inclusive, uma perspectiva do professor contemporâneo crítico, eu acho que você poderia ter seguido o Paulo Freire um pouco mais do que o Pose Crespo, né? Porque o Pose Crespo eles vão trazendo, né, metodologias, entendeu? Então se torna muito mais, vamos dizer, técnico do que essencialmente crítico, como é a proposta do que você quer extrair do teu trabalho, tá? Então, e aí outra questão é que eu acho que esse referencial teórico poderia ter guiado a tua análise, no sentido de que você traz cada projeto, aí você analisa o que é o projeto, depois você traz... Eu não vou detalhar nenhum deles, tá bom? Porque eu acho que você fez isso muito bem. Você detalhou, você extraiu, isso foi muito bom. Mas aí eu fiquei esperando essa visão mais sua crítica, tá? Você disse, o projeto tal é mais tradicional, é mais conteudista, né?
E aí, o principal do teu trabalho, você poderia ter feito. Eu acho que já estava cansada, né? Vocês estavam cansadas também, porque a gente chega no final, a gente não enxerga, né? Algumas questões a gente quer terminar mesmo, porque o tempo já está corrido. E aí, uma sugestão, se você não fizer agora, é que você organizasse esses projetos a partir da perspectiva teórica, tá? Por exemplo, quais são desses os projetos que têm uma perspectiva crítica, tá? Quais são desses, até porque você diz lá no final que você vai deixar teu trabalho na coordenação, você vai divulgar, entendeu? Então, se a gente pegar cada descrição de cada projeto, a gente não sabe, por exemplo, se eu, sendo um professor de uma escola, eu não vou saber qual utilizar, por exemplo, entendeu? Mas aí, se você traz esses direcionamentos, né, organizando esses tweets, isso aqui ele é mais crítico, esse aqui é mais tradicional, esse aqui é mais conteudista, entendeu? E invertendo, porque você traz os autores no final, esses teóricos, e se você traz a partir dessa perspectiva teórica, é mais fácil chegar. Senão a gente entra na rede e não sai mais dela, tá? Que é o emaranhado, né? Você se perde lá, como a gente sabe muito bem. Entendeu? Concorda? Concordo. Pode discordar também, tá? Porque sentir falta, como as redes sociais, e aqui no caso tem muita imagem também, não é? Para além das frases, eu senti falta de você colocar mais as imagens dos projetos, tá? Você colocou uma de cada, claro que pela extensão também, eu acho que você poderia ter ilustrado mais e ter puxado mais essas ideias que estão lá, entendeu? Porque mas porque algumas... Posso falar? Pode, claro. Desculpa te interromper. Mas é porque tem algumas que realmente não tinham muitas imagens, como do museu, ainda era uma proposta que estava muito bem descrita, mas que ainda não tinha acontecido, entendeu? Aí era só um folderzinho. Algumas, a maioria não tinha. Eu acho que você poderia ter tirado esse, então. Tá? Porque se é uma perspectiva, ele não pôs em prática ainda, pode não acontecer. Entendeu? Então, quanto mais elementos você tiver para mostrar, esse tweet aqui, professor, para esse conteúdo, isso aqui ele pode ser abordado na sala de aula, entendeu? Então, você, agora pesquisadora, você dá esse suporte para os professores, entendeu? Porque o teu trabalho tem isso, tem essas informações. Então, a minha sugestão é que você possa, como desdobramento desse trabalho, se não vai fazer agora, mas que você possa fazer essa união dessas informações de forma mais objetiva, tá bom? E mais fácil de acesso. E só para uma questão aqui também que me chamou a atenção, a rede social não seria uma ferramenta? Sim. Porque, às vezes, você coloca muito como um referencial teórico, então ficou confuso, tá? É uma ferramenta, onde você vai, a partir do conteúdo que tiver lá, você extrai as ideias que tem ali, né? Tá bom? Então, só para chamar atenção para essa questão. E aí eu vou para as suas considerações finais, também, né, trazendo que você faz a finalização, né, que a rede social, entre outras, todas as suas funcionalidades, é também fonte de amplo acervo, seja de conhecimento técnico específico ou de experiências metodológicas. Ok, né? Por isso que você poderia ter chamado mais atenção nos seus resultados. No segundo parágrafo, você já muda um pouco, que o objetivo do trabalho foi descrever tweets da rede social relacionados ao conteúdo de meio ambiente. É de educação ambiental que você traz, tá? Não de meio ambiente, já seria outra perspectiva, tá? Então, sugiro que você volte, coloque o que está lá no teu objetivo. Senão, a discussão seria mais, né? E depois, temática do meio ambiente, da conservação desse, aí você
desconstrói um pouco o que você trouxe como objetivo, tá? Então, esse segundo parágrafo aqui, eu acho que não precisaria estar nas tuas considerações finais. E aí você diz que considerou o trabalho como significativo dentro de duas temáticas, da formação de professores e da educação ambiental. Ok, explicite isso, tá? Dentro da formação de professores, encontrei, né, essa ferramenta, assim, 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 entendeu? E que não são excludentes, tá bom? Elas se sobrepõem, né? Formação de professores é um percurso, educação ambiental, outra temática, mas eles se sobrepõem, tá bom? E aí eu vou perguntar para você, como professora, quando você diz, diante disso, o trabalho destacou a rede social Twitter como uma considerável ferramenta, tá bom? Para novas pesquisas na área educacional e científica, principalmente relacionada ao cenário contemporâneo de pandemia ou mesmo pós-pandemia, com destaque cada vez mais tecnológico e virtual para o compartilhamento de informações. E o que é que você teria mais a dizer a respeito da rede social, como professora? No quesito... Quando você diz, principalmente relacionado ao cenário de pandemia ou mesmo pós-pandemia, né? Desse contexto... mais tecnológico que nós temos, né? Mas o que é que você diria? É como eu já tinha falado na apresentação, de juntar as pessoas que mesmo que distante conseguem se conectar pelas redes sociais e esse compartilhamento de ideias. É basicamente o que eu descrevi, né? Tanto antes da pandemia, desse uso emergencial, né? Mas que eu consigo me conectar com ideias que enfim, que rodam o mundo e essa rede social me proporciona. Então, é basicamente isso, outra coisa. Mesmo antes da pandemia já existia, né? Então, sim, a Maria. Quando você coloca pandemia ou mesmo pós-pandemia, mas ela já existia, né? Você traz aqui, né? Você dá visibilidade, é nesse sentido, entendeu? Sim. Ok. E quando você diz, quando você fez lá na página 54, está terminando, né? Que você conclui que a temática das atividades realizadas por todos permaneceu a mesma, né? A temática permaneceu a mesma porque você utilizou como ferramenta de busca a educação ambiental, tá certo? Então, aqui eu acho que é redundante, né? Você chamar atenção para isso, porque a tua proposta era educação ambiental, a não ser que algum desses projetos não contemplasse e você tivesse chamado atenção para isso, entendeu? Porque aí você precisaria explicitar qual é a, né, concepção de educação ambiental que você traria. E depois, você traz uma questão aqui, mostrando que alguns projetos estão realmente divulgando uma atividade metodológica, tá? E não se tem a pretensão de generalização das informações, tornando o teu trabalho, portanto, mais limitado em termos de análise e abrangência. Mas você traz lá, tá? O nível de abrangência de cada um, o nível de, né, da proposta. Então, acho que... E aí você reforça que é um estudo de caso, que aí eu acho que também não precisaria você chamar atenção. Tá? É o penúltimo parágrafo da página 54, tá certo? Você está em considerações finais, então você não traria mais problematizações aqui. E, como último parágrafo, já para finalizar a nossa conversa, você diz que, nesse sentido, pretende-se dar continuidade a esse trabalho a partir do desenvolvimento de novos projetos de pesquisa a serem executados em situações de pós-graduação, tá? E aí, você já tem situação aqui que não precisa ser de pós-graduação, em que se concentrará na investigação de situações reais. Esses projetos não são situações reais? Mas é porque seria no contexto da utilização pelo docente de reais, em que essa utilização desses conteúdos foi útil na realidade. Será que seria aplicabilidade? Aplicabilidade, sim.
para situações do dia a dia, né, do professor, entendeu? Porque concentrará na investigação de situações reais, do que você investigou foram as situações reais, tá? É só por causa da escrita. E depois você coloca, os resultados obtidos com essa pesquisa serão divulgados para a coordenação do curso de Ciências Biológicas, tá? Como é que você pretende divulgar? Qual é a proposta? No curso, não, mas da biblioteca, sim, quando você divulga, né? Quando você tem um contexto da educação ambiental, então acho que meio que complementa o curso, não sei. Seria o teu TCC a divulgação, é isso? Não, a divulgação, o contexto do TCC é a divulgação das informações que tem no Twitter e estão contidas no trabalho, mas não sei. Mas dificilmente alguém vai procurar no seu trabalho isso aí, tá certo? O que é que eu quero dizer? Que essa divulgação, como você coloca, que você traga, e é aquela sugestão que eu dei, propostas de utilização para os professores, tá bom? Com determinados objetivos. Aí você traz o projeto, você traz, né, o endereço eletrônico, tudo mais, porque aí você estaria divulgando. Entendeu? É nesse sentido que aí a minha proposta que você explicite melhor como seria essa divulgação. Tá bom? E aí, Alana, eu acho que é isso. E parabenizo mais uma vez. E a última pergunta é o que é que você pretende fazer depois de finalizar essa etapa? Essa etapa da graduação? Sim. Ah, não sei não. Eu estou perdida. Eu já tinha até comentado com a professora. Oi? Por que não? Porque o senhor tem que avaliar a nossa situação de professor, de atuar na carreira docente. Está meio complicado nesse tempo, né? Sim, então, para todos, não só para o professor. Era o que eu queria. Escutando os seus conselhos, era o que eu queria, começar a trabalhar agora e a partir de um certo momento ir atrás de mais pesquisa, de fazer mestrado, não sei. Mas acontece que não está dando, né? Vai aparecer, tá? Entre na sala de aula, põe em prática tudo isso que você colocou aqui, tá certo? Vai dar certo, tá bom? Vai. Tá. Parabéns, Alana. Muito obrigado. Obrigado, professora Luciana. Não, obrigada também, professor José Roberto. Né? Eu vou passar a palavra, então, ao professor Robson, para que ele também faça as suas colocações. Né? E a Alana, na hora que ele perguntar, você fica à disposição aí para responder, tá bom? Tá. Pois então, pessoas, vamos ao mantra da pandemia, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, esse é o mantra da pandemia, né? Eu vou sentir falta depois que passar, né? A gente vai perguntar, né? Vocês estão me ouvindo? Alana, meu anjo, eu fiquei super, assim, contente com o teu trabalho. Eu acho que todo o trabalho atualmente, né, que nos mostra, vamos dizer assim, possibilidades de novos caminhos da gente fazer interações é extremamente proveitoso. Eu acho que a gente tem que explorar, né, tem que buscar, vamos dizer assim, fazer com que essas tecnologias, de fato, elas entrem. Foi o que nos levou, inclusive, né, eu e a Lu, para estudar essa coisa da tecnodocência, né, e tentar fazer esse resgate dessa profissão, no sentido de que não é só uma profissão inspirada, mas que, como qualquer profissão, não é? Ela também, se você somar inspiração e técnica, eu acho que a coisa fica muito legal, né? E o teu trabalho, eu achei assim que ele ficou consistente do ponto de vista do que você quis fazer. Eu acho que tem pequenos ajustes, que é sobre isso que a gente vai falar agora, e vai falar também dos aspectos bem positivos. O professor José Roberto já me deu assim me facilitou demais, né? Porque muitos apontamentos que ele fez, como a questão da educação ambiental e meio ambiente lá no final, né? Isso aí é uma coisa que você tem que arrumar, tá certo?
Eu sei que você vai depois ouvir a gravação, não sei se você está anotando, não sei qual é o que Eu acho que você vou ouvir. vai ouvir, né? Para poder ver, assim, depois ver com a Lu, assim, isso aqui vão mexer, aqui não, aqui sim, aqui não. Muito bem. Então, alguns elementos que eu preciso colocar para você no sentido de uma conversa para você ter uma perspectiva de um outro professor, não é, que estuda, né, essa área, né, a nossa praia, né, o que a gente tem trabalhado já, no meu caso, desde 1984. Então, o que acontece? Lembra quando colocar qualquer coisa referente ao uso das tecnologias, e o professor José Roberto já tocou nesse assunto, a contribuição da rede social Twitter se revela por ser um espaço que potencialmente pode favorecer, tá certo? Não imagine, viu, Alana, na tua história de trabalho, de tudo mais, é o seguinte, não imagine que o fato de você usar tecnologias, por mais tecnologias de ponta que for, o que eu tenho visto nesses 30 e tantos anos aí que é uma maquiagem, entende? A gente está vendo aquele professor assim que segue um modelo do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, não de uma forma mais assim recheada com outras tecnologias, tá? Então você fica bem cuidadosa quando entrar nesse diálogo, talvez até para questões assim, como você disse, né, mestrado, doutorado e tal, onde aí o nível de exigência seguramente vai aumentar, o que é absolutamente cultural, é tranquilo, é assim mesmo que é para ser. No TCC a gente tem um nível de exigência, na dissertação tem outro, no doutorado outro, né? Esse aprofundamento acontece. Então vamos olhar. Falou de tecnologia, não torne automático, não torne a mesma coisa. O professor também alertou, tinha até anotado aqui. Você sabia que, tecnicamente, quando a gente fala contemporâneo, é qualquer coisa nesse sentido que acontece depois da Revolução Francesa, olha aí. Nós estamos lá em 1799, quando dizem que lá acabou oficialmente. Então, quer dizer, qualquer coisa da Revolução Francesa para frente é considerado contemporâneo. E o fato de ser contemporâneo não traduz de forma alguma que o fulano seja um fulano crítico. E ainda vamos lá. Vamos pegar o Dermenval Saviani ainda. Lembrando dele, tá certo? Tem o crítico reprodutivista, né? Que a gente vê muito. Fulano critica, mas reproduz. E tem o crítico que vai querer a transformação. Então explicita bem qual é o docente, né? Ou a docente que você está querendo, vamos dizer assim, puxar, né, para nos dar essa consciência, né? Vamos ver bem direitinho isso. Eu vou tentar me aproveitar da fala do professor, tá certo, José, para ir vendo outros elementos, tá certo? Do trabalho que eu tenho marcado aqui, eu estou passando. Vamos ver aqui. Na página 12, né, pode discutir com o tema com outras pessoas, tornando-se parte de um determinado grupo que domina superficialmente. Você botou domina mesmo superficialmente, tá? Isso é uma outra coisa que eu quero lhe falar. Existe um movimento, não é? Existe um movimento de temor muito grande de como é que vai ser julgado o docente que não usa tecnologia. Isso é uma grande furada para mim, né? Se você quer usar tecnologia, usa. Se não quer usar, você faz outras coisas e vai chegar um momento onde usar a tecnologia vai ser efetivamente um viés muito forte cultural e aí isso vai provavelmente ultrapassar o desejo individual. Um exemplo disso é a laparoscopia, tá certo? No início ninguém queria operar desse jeito. Agora, o que aconteceria hoje se você chegasse no médico para, sei lá, aquela coisa de extração da vesícula e o cara dizer, não, mas eu não opero por laparoscopia, eu só opero cortando mesmo, você vai ficar tanto... Você vai dizer, não dá mais para mim, né? Eu vou para um médico que opere com laparoscopia. Então, eu acredito que como na educação essas mudanças elas são infinitamente mais lentas, e não é por nossa custa, não é nem por nossa culpa, docente, nem de vocês discentes, tá? É um problema, do meu ponto de vista, a gente tem identificado como político, tá? Estrutural mesmo, né? O governo se preocupa tanto com a educação que quer nos manter o mais burros possíveis para a gente não fazer nenhuma revolução, né? Assim é que funciona. Então,
Então, sempre esse detalhe. Lembra que, usando as tecnologias, você pode sim ter um elemento de grande profundidade, você pode fazer grandes aprofundamentos. Tá? Não procura descolar a ideia de que estou usando o Twitter, então vai ser obrigatoriamente superficial. Não necessariamente. Tá certo? A lembrança para um filósofo que me vem na cabeça logo quando eu falo isso para você foi Nietzsche, né? Nietzsche escreve toda a maior parte da base filosófica dele baseada em aforismos, né? Em frases muito curtas de uma profundidade absurda. Então não dissocia isso. Está na página 12, aí eu coloquei aqui, vou passar, já passei para a Lu, né, e tá em tudo que eu fiz de sugestão, eu botei com amarelinho, né, com highlight amarelo e em caixa alta, para você ver se quer colocar ou não para frente. Aí vamos lá. A gente vai descendo mais um pouquinho. Aqui. Eu estou agora, sabe em que página? Eu estou na página 15, né, a rede social Twitter, sua importância para a docência em biologia, né? Fazendo alusão aos tweets como pequenas explosões de informação inconsequentes, né? Isso foi, eu não sei se você tirou de algum lugar isso, ou se isso é de algum autor. Se for de algum autor, eu também discordo, né? Porque o fato de ter um cara, vamos dizer, tipo Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone, o próprio Aires, né? E qualquer outro autor, isso não quer dizer que esses caras dominem e detenham a verdade, senão estava frito, né? Só iríamos ler os clássicos dos clássicos, né? Então, o que eu quero dizer é que não, explosões de informação inconsequentes, a gente não sabe se elas são inconsequentes, porque elas podem gerar consequências e elas podem ter vindo, vamos dizer assim, de uma mente que queria, que escreveu 288 caracteres com consequência. Tá? Eu acho esse é um cuidado, porque isso está tendendo a ser construído, tá? É mais ou menos que nem o Theodore Rosak, em 1964, mostra sobre a construção da crise da adolescência. A crise da adolescência só aparece com esse nome no planeta Terra quando perceberam que os jovens, muitos jovens, estavam pensando em revolução lá na Europa, na França, no próprio Estados Unidos. Então, aí nasce a chamada essa crise da adolescência, e ela passa a ser construída, né, de forma social e psicológica, de forma bem convincente, dura até hoje isso, né? E ainda mais apoiada por mudanças biológicas, né? Então, vamos lá. Onde eu quero chegar, né? Cuidar com esses pequenos termos, tá? E eu tô sendo assim, eu tô saltando aqui uma ruma de coisinha que eu tinha marcado para ti por conta da fala do professor, né? Para nós não ficar chovendo no molhado. Dois termos necessitados, eu estou na página 17, ser citados no contexto de ensino e da aprendizagem na internet. São eles, as tecnologias da informação e comunicação TICs. Tu está usando TICs e não as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma consciente, é TIC mesmo, né? Eu imaginei que é porque estava aqui no texto do Cáceres e Figueiras, né? Não, Então, pronto, deixa eu te falar aqui. Nós tivemos, eu não me lembro o ano, Lu, agora que foi isso, mas que tem uma diferença entre tecnologias de informação e comunicação, tá certo? Que é um tipo, e tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDIC, tá certo? Então isso é uma coisa que depois você vai, opte com tranquilidade. Só estou te apontando que as tecnologias que me pareceu que você estava se debruçando são, de fato, as tecnologias digitais, tá certo? De informação e comunicação, que é um segmento. Tá? Isso aqui, para você entender melhor, é mais ou menos, não sei se vai entender melhor, mas enfim, é como meio ambiente e educação ambiental. Tá entendendo? É mais ou menos essa a briga, tá certo? Da gente que trabalha dentro dessa área. Então, o pessoal tenta reduzir uma outra, alguns tentam fazer um sinônimo, mas não é. E fica uma coisa, tem pessoas hoje que são especializadas em trabalhar especificamente com tecnologias digitais de informação e comunicação e não com qualquer tecnologia de informação e comunicação, tá certo? Aí vamos adiante aqui. Bom, aí eu estou ali na página 20 agora. Professores teve um parágrafo, foi o segundo parágrafo da página 20, depois que tu fala de Maciá, né, e Garcia,
É que eu fiquei na dúvida do que tu queria dizer, mas eu acho que eu entendi, certo? Eu só quero saber assim, tá assim. Professores de biologia frequentemente são os únicos professores da disciplina na escola, e às vezes de certo horário. Então, o que eu entendi que tu quis dizer para mim é que quando o professor de biologia está na escola, ele é o único professor de biologia, né? Não é que ele seja o único dentro da escola, né? Tipo assim, só Não, tem um, aí não vai ter com quem ele falar. Exatamente, não tem a tá. comunicação para a criação de novas ideias, enfim, não existe um contato. Pronto, pois então, para mim, isso pode ser uma confusão minha, tá certo? Do jeitinho que está escrito, ó, eu só tirei o OS da frente, né? Professores de biologia frequentemente são únicos professores da disciplina na escola. E às vezes em certo horário. Porque eu fiquei, me deu um tchutchu aqui e eu parei. Né? Disse assim, o que essa bicha está querendo me dizer? Que o professor de biologia dá os últimos períodos e o resto todo já foi embora? Ou ela não. Mas aí depois é óbvio que eu cheguei na coisa de que está se tratando de que você quer dizer que é que nem professor de filosofia, né? Quando tem um. A maior parte das escolas não tem. Tá certo? É ainda mais interessante. Tanto é que professor de filosofia em escola pública, quando tinha, tudo é maratonista de ônibus, ou carro, ou bicicleta. Então, vamos lá. Então, pronto. Então, tá marcadinho aqui para você dar uma pensada a minha sugestão é que você escreva o parágrafo deixando isso de uma forma mais clara, só para evitar problema que pode até nem existir, né? Pode ter sido só a minha cabeça mesmo que viu esse negócio. Depois tem uma correçãozinha de uma palavra na página 22, mas está marcado, né? Que é conflituam, né? E aí vamos descendo. Pronto, chegamos então agora no que eu chamei na página 23, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui que o segundo parágrafo, principalmente depois da palavra necessários, né? Você vem faltando um diálogo socioambiental. Necessários quando se vive em comunidade, temos como problemas sociais, cultura e desigualdade, seriam perigosos, pois arriscam o conhecimento de cidadania no âmbito pedagógico, ensinando que o ser humano faz parte do meio ambiente e, assim como tal, em comunidade, aprendendo a viver em harmonia, com direitos e deveres, exercendo práticas que levem a isso. Nina, olha, tu sabe que eu tenho fama aqui em casa de ser confuso, né? E ainda com pensamento circular, e eu sou mesmo. Mas eu, assim, eu não sei, é como estou te dizendo, viu? Reserva sempre muito cuidado, leia de novo, porque pode ser uma coisa da minha cabeça. Então, eu posso não ter entendido algo que está claro. Eu fiquei na dúvida. O que eu escrevi para ti? Esse parágrafo, para mim, está um pouco confuso. E pode, do meu ponto de vista, ser melhor desenvolvido. Acho que precisa começar da seguinte forma. Termos como problemas sociais, cultura e desigualdade seriam perigosos, mas necessários quando se vive em comunidade, vírgula, né? Pois arriscam conhecimento de cidadania no âmbito pedagógico, aí sim, esse conhecimento, que é o que eu acho que tu quis me dizer, né? Que quando o fulano que está lá estudando começa a ter essa concepção de vida, vamos dizer assim, começa a perceber essas questões sociais, ele se torna um risco para o próprio sistema, vamos dizer assim, porque daí ele vai questionar. Ele vai dizer, como é que o governador deixa jogar lixo lá? Né? Então ele se torna um risco. É isso que tu quis dizer, né? Tá, então eu entendi. Pode ter sido uma preguiça pandêmica minha, tá? Mas no final das contas eu entendi. Então pronto, então tá, eu concordo com você, acho que isso pode ser melhor explorado. Aliás, eu vou repassar um highlight num detalhe que o professor José Roberto falou, que eu achei assim muito legal e muito marcante para mim, tá? Eu senti falta da Alana nos textos, entendeu? Mas isso é uma coisa minha, né? Eu tenho amigos, né? O José Morino Mosqueira, um psicólogo da Federal do Rio Grande do Sul, ele escreve assim que nem você, eu fico doido quando vou ler, porque ele cita muito, né? Aí eu enchia assim muito o saco dele, desculpa, eu chateava muito ele, aperreando, ele diz assim, cara, quando é que eu vou ver aqui a tua ideia no livro, tá entendendo? Porque ele se fundamenta tanto que vem blindado, né? Aí mas a gente vai discutindo, eu só acho assim que do jeitinho que tu se entusiasmou com o assunto, eu acho que você tem mais assim para colocar, se mostrar mais. O professor usou a palavra muito legal, que foi uma certa timidez, né, no processo. Acontece.
tráfico legal, guarda-chuva. Aqui eu fiquei numa dúvida danada. Você fala do projeto Periquito Cara Suja, né? Esse cara suja e não sei o que, espécie guarda-chuva. Espécie guarda-chuva quer dizer quando tem uma espécie que guarda um monte lá embaixo. É que nem projeto guarda-chuva, né? É quando a espécie é importante naquele ecossistema e quando a preservação dela, os cuidados que ela remetem, acabam que ajudando a todos que estão ali, a todos os indivíduos que estão ali naquele ecossistema. Então é como se fossem coisas embaixo do guarda-chuva? É quase que isso. Porque assim, ó, então eu fiquei me perguntando se esses guarda-chuva, cara suja, não tinha que estar com a letra maiúscula. Foi uma besteira minha aqui, mas eu marquei. Uhum. Tá? Porque quando tu falou espécie guarda-chuva, para mim, na minha área, significaria o seguinte, ó, não, fez um projeto guarda-chuva. Ah, tá, eu fiz um projeto para a universidade inteira e daí contemplou vários setores da universidade que são como se fossem as varetas do guarda-chuva, entendeu? Uhum. Mas então, pelo que eu vi, não é bem isso. Tudo bem, não tem nada não. De qualquer maneira, tá marcado aqui para você olhar e ver se vale a pena mexer nisso ou não, né? Então, estou descendo e estou lá na página 27 agora. Aqui, ó. Olhe, nesta questão do tema gerador, eu acho muito importante citar que este tema é definido prioritariamente pelas alunas e alunos. Aqui, pronto, ó, isso aqui, meu anjo, isso aqui é um lance do Paulo Freire, tá certo? Eu tive uma sorte na minha vida de ter conseguido ter aula com a figura, né? A gente vai ficando velho aqui perto dos 60, já 60, o próximo ano já é os 60 anos, né? Então, em 1985, deu para trabalhar com ele. O que a gente vê muito em vocês que estão trabalhando com o Paulo Freire, tá? Olha, a alma da pegada metodológica do Paulo Freire é a formação política crítica transformadora, tá? Mas eu vejo as pessoas falando muito assim do Paulo Freire e tal. E um dos lances do Paulo Freire que era crucial, que ele batia nessa história, inclusive teria histórias para te contar aqui, né, das alfabetizações de operários, que é muito engraçado para mim, né? Mas, enfim, é o seguinte, ó, é a proposta dele, as palavras, que ele chamava de palavras geradoras, tá certo? Eu não sei, agora estão chamando de tema gerador, mas faz muito tempo que eu não leio, eu não sei como é que estão as novas edições dele, se tu trocar, mas ele chama palavras geradoras. Tanto é que o exemplo célebre era tijolo. Ele perguntava para os operários assim, o que vocês usam aí na obra e tal, com aquele sotaque que não é esse, né? Aí o pessoal falava, a gente usa enxada, usa tijolo. Tijolo, você sabe escrever tijolo? Aí é que começava a história. Então, ele não chegava, a orientação era não chegar com uma palavra geradora do docente para o discente, entendeu? A palavra geradora vinha do discente para o docente, e aí ele ia trabalhar. Aí, só para te contar um susto que nós tivemos, foi numa ilha lá no Rio Grande do Sul, onde a gente foi fazer isso, chegou lá para bater papo com os operários, até era o salão da igreja e do templo, e com um liquinho, né, que era um negócio que eu não sei nem se você conhece, o que é um liquinho. Liquinho é um fogareiro que dá luz. E nós, cheio das conversas com os operários queriam, porque queriam entender como é que se lê um cheque, porque eles não sabiam ler se o cheque estava bem preenchido. Então, eles não conseguiam ver. Então, todo o processo de alfabetização não começou com nenhuma palavra deles, assim, da obra. Começou com uma palavra, que era a palavra cheque e a palavra e números. Era isso que interessava para eles. Dentro desse mesmo contexto, ciência, então, Paulo Freire, com cuidados, né, eu fiz aqui algumas observações, mas eu entendo que hoje está tá assim, o pessoal interpreta, né, mais da sua forma, tá? Aqui eu quero dizer que eu compreendo em certa medida e concordo com essa adaptação possível entre 3 autores. Pronto. Lá vamos nós. Isso aqui é só o seguinte. Olhe, as mudanças, tá certo? Assim, tu vê, né, já vão lá 36 anos, né, de trabalho nessa área, tá? Então eu já passei por negócio de construtivismo, já passei pela retomada do John Dewey, já passei pelo Vygotsky, né, e o sócio-interacionismo, e blá, 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 desde o primeiro projeto em informática educativa que aconteceu no Brasil em 1984. O que a gente tem claro e cristalino? Se a pessoa que é o docente não mudar, meu amor, tu pode lançar a tecnologia mais moderna do planeta e não vai resolver. Tá certo? É que nem que nem eu aqui, se eu comprar um desses computadores super tudo, eu não vou saber usar nem 15% dele, não vai resolver. Então, o que muda mesmo é focar na pessoa.
tá certo? Foque na pessoa. E você casou 3 autores, que é um casamento, vamos dizer assim, de consignações, tá certo? Porque Paulo Freire está de um lado, né, político crítico dos 4 costados, né, chegou a ser exilado do Brasil por conta das suas posturas, e do outro lado, 2 caras que são mais, vamos dizer assim, ufanistas, né, com essa história de tecnologia, são tecnólogos e tal, né, curtem muito essa tecnologia e tal, mas isso eu acho que tudo bem, dá para tentar, né, aí a gente, quando alguém, assim, a gente pensa no Roland Barthes, né, no Barthes, o Barthes diz que depois que o cara publicou, morreu, né, porque daí fica na mão da interpretação de quem lê, de fato, e é verdade. Então, o que acontece? É verdade para mim, né, então o que acontece? É um casamento que, se, por exemplo, se fosse num nível nosso de mestrado, eu iria também pegar mais no teu pé, por conta dessas escolhas, tá? A gente juntou aqui uma experiência culinária intelectual diferente. Eu não sei se tu te preocupou com isso, ou foi assim, poxa, eu achei esses 2, gostei, Paulo Freire eu gosto, né? Nós aqui no Brasil temos uma simpatia por ele, e daí a gente colou. Mas ficou assim, né? Saiba que essa cola para um nível de dissertação ou de tese, ela precisa estar mais pegada mesmo, para poder segurar uma coisa dessa. Não é como eu querer casar, deixa eu pensar aqui numa fundamentação, eu querer casar o Finberg, que é um autor da minha área de filosofia da tecnologia, eu caso ele com Hegel. Pronto, teoricamente, do ponto de vista técnico, eu teria que trabalhar que nem um doido, porque é praticamente impossível esse casamento do ponto de vista de quem estuda essa área, ou pelo menos do meu e de mais alguns comparsas, né? Quanto à questão da pesquisa, fiquei bem tranquilo, não me causou nenhuma, assim, eu achei que está bem estruturadinho, está bem explicadinho, não me senti assim, não confortável, tá entendendo? Tenho, assim, diferenças, né, na interpretação do que é o que não é estudo de caso, mas é bem tranquilo isso para mim, então eu não tô, nem passei legal pela metodologia, tá certo? Uhum. Achei as suas descrições de trabalho mas muito interessante, tem algumas correçõezinhas ali, me pareceu que a Alana briga muito com vírgula, né? E às vezes as coisas vai sem vírgula, às vezes tem vírgula e por aí vai. Agora eu sou péssimo nessa área, então eu fui bem discreto, viu? Eu tive uma sensação, e que apareceu depois quando você coloca que tem projetos que ainda não estão acontecendo. Eu tinha imaginado que os projetos já estariam envolvendo o Twitter, então a descrição dos tweets, né, seriam descrições de pessoas que escreveram sobre o projeto no tweet. Daí eu conversei com a Lu, e a Lu me explicou que aí eu consegui colocar no foco, né? E eu até sugeri para ela, o Lu mesmo sugeriu, peraí, talvez tenha que mexer nesse ponto aqui do objetivo, porque o objetivo não está batendo. Não é que não está batendo, é aquela coisa assim, uma palavrinha só que está faltando lá, porque quando fala em descrever os tweets, a impressão que me deu, o que eu imaginei quando comecei a ler, é que eu ia pegar, ia ver uma série de tweets, vamos dizer assim, falando sobre determinados projetos que você tinha elegido. Mas aí a Lu explicou, e eu compreendi que não, que você foi buscar no tweets projetos que isso tem a ver com essa área, né? Para mostrar para a gente o seguinte, olha, dá para se usar o Twitter para se aproximar de metodologias ou então de didáticas novas, né, no trabalho com a biologia, né? Aí eu relaxei, fiquei tranquilo, mas deixei a observação aqui, tá certo? Aí eu estou pulando agora. Eu sei que a hora já vai adiantadíssima. Estou pulando os projetos, então curti os projetos, achei legal. Acho assim que você catalogou 10 para mostrar, né? Não vou ficar te perguntando por que esses 10 e não outros 10, ou só foram esses 10 que você achou, mas isso aí está tudo certo. Considerações finais. Eu vou te dizer uma coisa que eu vou deixar gravado para poupar saliva, certo? Gente, considerações finais, análise de resultado, do meu ponto de vista, e eu sei que, eu acho que da Lu também, é a parte mais de vocês do trabalho, sabe? Eu quando fazia as coisas, eu fazia assim, a fundamentação era o mais básico, agora para fazer análise de projeto, né? A fundamentação eu fundamentava firme ali e tal, consolidava a fundamentação, mas
A diversão nossa é nas considerações finais. E eu sempre acho as considerações finais de vocês que precisariam ter mais argumentos, mais coisas, entendeu? Porque é onde tu chegou. Então é muito legal, entendeu? Sabe, assim, se dedicar muito às considerações finais, mas eu não tenho nenhuma ressalva em relação às tuas considerações finais. Acho que é uma questão de escolha mesmo, eu só quero provocar para que depois na dissertação e na tese você se divirta nas considerações finais, porque é a área que é onde vocês aparecem, de fato, para a gente. Aparecem em todo o trabalho, é lógico, mas onde dá o highlight é quando você... as considerações finais desse fulano sobre isso, os resultados, o que ele analisou mesmo ali, né? O que ele conseguiu ver, isso é o que dá o tchan, senão, assim, é o que dá o tchan do bolo, né? Eu acho, do meu ponto de vista. Então, é isso, gente. Desculpa o tempo aí. Não tem problema, professor Robson, agradeço demais, viu, as suas colocações, assim como as do professor José Roberto. Eu queria só dar algumas palavrinhas, mas é rápido. O seguinte, eu agradeço muito, eu acho que todas as contribuições são muito bem-vindas, eu concordo com a maioria delas, vou conversar com a Alana, mas assim como a gente teve pouco tempo para poder fazer o trabalho, porque, querendo ou não, o semestre, ele agora está mais apertado por conta dessa questão da gente estar atrasado e tudo, né? A gente está agora terminando o semestre 2020.2, então tudo é para ontem, né? A finalização do trabalho também é para ontem. Então, a gente tem que entregar tudo até o dia 10 de abril, domingo, né, para a coordenação, porque a Alana precisa colagrar. Então, a gente tentou fazer acontecer a apresentação da semana passada, mas não foi possível. A gente teve alguns problemas de formatação, porque quando sai do Drive, vai para o Word, ele fica totalmente desformatado, né, se a gente pode dizer assim. Então, a coisa assim foi um pouco corrida, especialmente porque a escolha foi de 10 projetos. Então, para descrever esses 10 projetos, para analisar, então a proposta foi bem grande para o pouco tempo que a gente tinha, né? Então, pode ter sido até um erro de projeto, digamos assim, né? Mas eu acho que a Alana, por isso mesmo, foi bastante corajosa. Eu acho que ela é muito trabalhadora, então ela colocou muito assim a vontade dela no sentido de ir atrás de fato desses projetos. Não é fácil achar essas coisas no Twitter, mas ela queria tanto fazer que ela conseguiu, né? E a gente foi conversando, coloca, não coloca, coloca, não coloca, assim, vamos colocar tudo que a gente achou, né? Porque assim fica mais garantido de que você está fazendo um trabalho, né, que tem aí um respaldo acadêmico, né, e foi bacana, eu gostei da forma como ela colocou, né, a descrição, a metodologia, então eu acho que ela fez assim um trabalho primoroso nesse assunto, né? Vários outros aspectos deixaram a desejar, mas eu acho assim que a Alana teve muita bravura, né, nessa luta dela para poder finalizar esse trabalho, tá certo? Então, Alana, agradeço demais a você ter me procurado para poder fazer o trabalho acontecer. O Twitter não é a minha rede social de preferência, mas eu terminei o trabalho com uma pulga atrás da orelha e isso é muito legal, porque eu falei assim, olha, vou olhar mais para esse Twitter, quem sabe eu encontro coisas que não necessariamente são de educação ambiental, porque não é a minha área, né, principal de trabalho, mas quem sabe eu encontro coisas da minha área. Então, isso me fez ficar aí com essa curiosidade, e conversando com o Robson mais de perto, ele também ficou. E eu achei isso muito bacana, porque quando desperta esse aspecto, né, é sinal de que o trabalho mexeu de alguma forma com a gente, né? E acatar essa sugestão do professor José Roberto de colocar, nem que seja uma tabela, né, para a gente mostrar a contribuição de cada um desses trabalhos e as características desses trabalhos de uma forma mais resumida, eu acho que vai ajudar muito as pessoas que depois vão consultar seu trabalho. Eu achei muito legal essa proposta, tá certo? Alana, meu anjo, agora é a sua vez de falar. Se você quiser falar alguma coisa, né? É o seu momento. Eu não vou falar muito, não, porque senão eu vou chorar. Eu não quero muito, não. Eu só quero agradecer mesmo.
Muito obrigada por quem está assistindo ainda, que eu ainda estou aqui na tela. Mas eu realmente, como a senhora falou, eu trabalhei com o que eu quis, né? Foi uma coisa que eu falei, inclusive, nos agradecimentos. É a rede social minha favorita, que eu estou ali todos os dias, conversando com os meus amigos, enfim. E eu não vou falar mais. Tá ótimo, Alana, sem problema, não tem problema nenhum. Eu agradeço também, tá bom? A gente tem um momento agora de reunião dos professores para que a gente possa avaliar a nota direitinho, colocar as informações na ata, e para isso eu vou abrir um outro espaço, né, do Meet para a gente se reunir. Vou colocar o link aqui no chat e aí a gente vai para esse outro lugar. Aí só quem vai para esse outro lugar são os professores, né? O professor José Roberto, o professor Robson e eu, tá bom? Então, só um segundinho que eu vou abrir esse outro espaço. Professor Roberto, o senhor já enviou a minha ata de colação? A minha ata, a frequência, as coisas, professor? Eu estou ansioso. Aluno Rivando, eu não vou responder a sua pergunta no meio da defesa da Alana, tá bom? Ele entrou só para isso. Vamos sair da praia e vou para outra sala agora, tá? Pronto, isso mesmo. Vou ter que sair daqui, tá, gente? A gente volta já, só um minutinho. Vou só atender o telefone. Alana, mulher, adorei teu trabalho, foi maravilhoso. Tomara que tu tire a nota bem boa, porque com a minha nota eu fiquei chateadíssimo. Te juro. Agora que eu percebi. Eu posso parar a apresentação, será? Pode ir não, Alana, deixa aí. Só quando eu terminar. Sei lá. Tira eu não me lembro. depois, assim, a foto. Eu quero tirar foto de todo mundo, mas... Vou te marcar, Gabi. Quem foi teus orientador, Rivandro? Nem sei. Desculpa por não ter assistido, eu até falei com a Vanessa. Foi uma professora da SEDUC, chamada Alina, uma mestranda, e teve uma professora da UES que trabalha com formação de professor, a professora, se eu não me engano, é Jane, o nome dela. Teu orientador foi o Roberto, Rivando? Foi sim. Eu também nem assisti, porque eu nem sabia que tu ia colar, porque eu nem tava no grupo lá da sala, eu tinha saído e voltei. Eu voltei hoje. Não tem problema não, Roberto. Para, mulher, disso, Greg. Ai, gente, minha prima aqui tá dando um escândalo zoada. Assistindo a tal de Quem Matou Sarah aqui. Deixa eu nem conversar direito. João Vitor, liga aí tua webcam. Peraí. Cadê a Vanessa? Ai, eu tô aqui. Ai, que lindo! Parece uma visagem. Fazer a montagem com a foto da Gabi. Mulher, só tu entrar pelo celular. Ah, é mesmo, deixa eu entrar.
Tu tá mutada, Rebeca. Ainda bem que eu tô mutada. Mulher demora muito essa parte, tô ficando nervosa. Rebeca, eu acho que depende dos professores. A minha demorou 1 hora exata, eles dentro da sala, Só para me dar essa minha nota. parte? Só falando? Só essa parte. Meu Uhum. Deus. Porque eles têm que entrar em consenso com a nota. Aí, porque eu acho que eles não querem dar nota quebrada, né? Aí eles entram em consenso para dar uma nota que todo mundo acha que o trabalho vale. Foi 1 hora, exatamente. Eu comecei a apresentar às 10, eu terminei 12, e depois das 40 a minha apresentação com tudo. Eu pensava que cada um dava nota, somava e dividia por 3. Tipo isso, só que para isso eles entram em consenso para saber a nota que vai dar, para dar uma média inteira. Entendeu? Tipo, no meu, todos os professores me deram 8. Eles passaram 1 hora. Eu achei que eles demoraram demais para você dar uma nota dessa. Aí, depois disso, eles entraram e lê a ata, dizendo qual é a nota que cada professor deu, dizendo que o aluno se graduou e a nota que ele tirou no trabalho. Tu tá na casa do Rodrigo, Vanessa? Não, tô na minha. No meu quarto. Ei, peraí que eu vou buscar meus óculos, que eu não tô enxergando nada. E aí, Alana, tu acha que vai tirar quanto? Tu criou alguma expectativa com nota? Porque eu fui criar e me decepcionei. Qual foi teu tema, Rivando? Diários de aula no processo de formação de um docente em biologia. É possível traçar o meu perfil de professor. Esse foi o título. Sofri, gente, vocês não têm noção como eu sofri, não. Sofri meses pra fazer. Ei, se vocês forem tirar foto, tira logo aí, antes que comece a ficar fumaça aqui, que tem uma fábrica pegando fogo bem ali. Tá mutada, Rebeca. Gabriela, mulher, aparece. É porque eu acho que a Alana tem que parar de apresentar pra ficar todo mundo assim aparecendo. Tá? A Alana tem que parar de apresentar. Oi, Exatamente. Tati! Cheguei. Tô toda assanhada, meu povo. A Tati toda linda, né? Não, tô toda assanhada. Eu nem ia aparecer. Eu não vou aparecer. Alana, eu gostei. Eu até coloquei no chat que eu não gosto muito do Twitter, porque eu acho que é muito tóxico. Mas eu vou dar uma chance. Mas é também, por isso que eu. Mentira. Mas vou dar uma chance pro Twitter. Ai, já vou ajeitar aqui. Rivando, aparece tu com tua cachorra. Ó, é a Gabriele, menina. A Alana para de apresentar só um tempinho pra tirar um print. E se Aí tu eles voltarem e apresenta de novo. pedirem? Aí tu bota pra apresentar. Eu acho que não pede mais não, Alana, porque eles já deram as considerações, tu pode parar a apresentação. Porque eles só vão ler lá, vão formalizar e acabou a apresentação. Então vou parar. Só não para de gravar. Tem que gravar sorrindo, tá? Tô gravando. Tira só a apresentação. Isso é jeito. Pronto, apareceu um monte de gente agora. Ô, beleza. Eu tô aparecendo? Tá?
Pronto? A Mayara, João Paulo. Cadê? Quando for tirar, avisa. Aí não sai com a cara toda Só não tá aparecendo a bonita. Isso, saudade. Eu tô Cadê a aqui. Rafael? Cadê? Eu tô Já tô pra desistir, porque não dá não pra aparecer todo mundo. Tem um jeito que bota mais Alana, tenta pessoas. trocar. Tenta trocar no layout. Nas configurações layout, aí tu coloca a quantidade de quadrinhos. Ah, Parabéns, Alana. Obrigada, Vitória. Peraí. Configurações. Todo mundo tá ligando. Tem quantas pessoas? Tem Legal. 16 Olha aí, aqui. Tá aparecendo todo mundo no meu. o meu também. Pois tira, Vanessa, tira. Tá. Pera, que eu Peraí. tô me arrumando, não sei nem como é que eu tô. Peraí, gente, que eu aviso quando eu tirar. Deixa eu só ajustar a tela aqui. De X, que eu sou aqui. Diga um X aí. X, amor. X, como é o X? Cara, ele vai dançar, Rivando. Peraí, gente. Olha a confusão, meu computador travou. Ai, meu Deus. E eu não apareci, mas tudo bem. Deu certo? Deu certo. Ei, Obrigada. sai bonita. Agora eu apareci. Fala sério, vai de novo. Vai de novo. X. Volta, Gabi. Gabi? Cadê a Gabi? Eu tô aqui, ó. X. Aí, a Vitória é a única que pode falar que usa o Twitter igual a minha. Que é toda hora ela compartilhando. Eu não compartilho muito, mas eu vejo tudo. Só pra criar. Claro. Eu fico imaginando tu vendo essa gravação aqui de novo, morrendo de rir. Ei, sim. Tá gravando ainda. Alana, deixa eu te dizer um negócio, Alana. Tua conta, tua câmera fechou bem na hora. Ah, não. Ave Maria. Vai, Rebeca, tira tudo aí do teu, que o meu Você tirar Peraí, tudo. deixa eu botar no Menina, celular. nem Também. print. É, só tirar um print, gente. Pera ainda. Ai, Vai. Lembrando que tá tudo Oi? sendo gravado. Não tem nada não, no do Rivando ele falou de suicídio. Meu Deus, ai meu Deus. Do Rivando foi. X! Oi? Que foi? Só botar no. Punch, né? Pronto. Deu certo? Pera. Eu. Pronto. Aí bem todo mundo bem lindo. Não, eu tô toda assanhada, mas eu, em consideração a Alana, eu liguei a Oh. O melhor é que a Alana tá 2 vezes aqui pra mim. Agora Ela tá vai- bem. E tu também, Gabriele. É. Mas ela tava com 2 câmeras. Ah. Eita, voltou. Voltaram. Eita. Ah, deixa eu tirar foto com o Roberto também. Saiu da praia, Rebeca. Saí, professor, tava Eu, muito eu, sol. eu ia lhe denunciar que você estava fazendo aglomeração na praia. Aglomeração, não. Na praia, né? Tá mudo, professor. João Vitor, há quanto tempo, João Vitor? Olha aí, vocês, Vanessa. João Rivando. Paulo. Maiara. Rivando, há quanto tempo? Não é, Roberto? Há quanto tempo, né? Cícero Robert. Muito Olá, bem. professor, tudo bom? Olá, tudo em paz. Um ano que eu não te vejo, mudo, Roberto. professora. Pois é. Há um ano que a gente não se vê, né? Mas vamos torcer para a gente se ver ainda esse ano. Já se vacinou, Roberto? Não, eu sou do terceiro Professora grupo. Luciana tá mudo. Eu sou do 4º grupo de professor. Pronto, agora eu fiquei falante. Voltei. Rivando, não lhe reconheci de barba e bigode, Rivando? Tudo bom? Pois é, professora, tudo sim. Quanto tempo, né? Pois não é, um prazer lhe Anos. ver, viu? Igualmente.
O pessoal da biologia tem que colocar o nome e a matrícula aqui para poder constar na lista de frequência, tá bom? Então, quem não colocou no chat, coloca logo, porque a gente já vai terminar, já já. Viu, Alana? Não se preocupe, não. Que agora é a hora da verdade. Já estou compartilhando a minha tela aqui e vou ler a ata, tá bom? Então, tá aqui, ó. Aos 6 dias de abril Já de 2021, viram, Luciano? Desculpa. Já viram? Já olharam lá a olha cara aí. do Rivando ali, já foi. Pois então ficou com 9, média 9, tá bom, Alana? Tá bom ou quer mais, minha linda? Mas tá aqui, ótimo. viu? Por videoconferência, realizaram-se a apresentação e a defesa pública da monografia da Alana Diana Ferro Aires, intitulada Contribuição da Rede Social Twitter para a Compreensão de Metodologias Voltadas para a Educação Ambiental na Formação Inicial do Docente em Biologia. A comissão examinadora do trabalho foi composta por mim, professora Luciana de Lima, orientador e presidente da comissão, professor Robson Carlos Loureiro, professor José Roberto Feitosa Silva. Realizada a avaliação, então as notas foram unânimes, 9 de todos. Então, assim, a Alana Diana Ferro Aires obteve média 9, tendo sido considerada aprovada. Ao fim da avaliação do trabalho, a ata foi assinada. Está aqui, ó, a minha assinatura do Robson, a do professor Roberto. Está faltando a sua assinatura, Alana. E aqui embaixo, a gente tem que colocar os nomes das pessoas e a matrícula, tá bom? Então, é um trabalhinho para super Alana finalizar. Parabéns, minha querida. Tudo de bom, viu? Eu espero que renda frutos, né, esse trabalho, viu? Ok, professora, temos professor novo no campo. É isso aí. Olha aí, tá vendo? Isso Eu vou mesmo. mandar o arquivo para a Luciana, viu, Alana, das observações que eu fiz. Isso, e aí a gente vai conversar, porque além das alterações que a gente tem que fazer, porque a gente vai ver o que dá para fazer em pouco tempo, a gente também tem os outros documentos para providenciar, tá bom, Alana? Então tem que providenciar aquilo tudo para ontem, né? Para a gente mandar logo para a coordenação antes do dia 10, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, né? Agradecer demais a banca, professor Roberto, professor Robson, excelentes considerações, viu? Muito obrigada por tudo. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Eu queria uma foto com todo mundo. Então, peraí, como é que faz? Eu também não sei, não. Quem tirou foi o Minha. Tem que parar Acho que ela tem que parar de apresentar. Aí eu tiro aqui. Pronto, vai, Rebeca. Aí mostrar aqui, né? Ligar câmeras. Felipe, cadê você, Felipe? Tô feio. Tá feio. Não tem nada, não. Tá feio. Olha pronto, o que o Felipe vamos falou. lá. Peraí, só um minutinho, peraí. Vitória, quanto tempo? Oi, professor. Matheus, cadê você, Matheus? Apareça também. Os feios podem aparecer também. Matheus tá trabalhando. Aí. X. Pronto. Pronto. Beleza. Saúde para todos, Obrigada. gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.